Fala, galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maicon aqui novamente. Sou professor de ciências. Estamos aí para mais uma videoaula do SP com você. Beleza, galera? Vamos lá, então. Bom, nesta aula de hoje, nesta videoaula de hoje, nós vamos trabalhar aí o assunto de teoria moderna da evolução. Beleza, nono ano? Tranquilo? Bom, dentro da teoria moderna da evolução, nós vamos trabalhar aí com duas situações, né? São elas mutações e recombinações gênicas, e a segunda situação são as migrações e a deriva genética, tá? Então, são algumas situações que nós vamos encontrar dentro da teoria moderna da evolução. Tranquilo, pessoal? Só que, inicialmente, nós precisamos entender um pouquinho do que seria essa teoria moderna da evolução e como surgiu essa teoria moderna da evolução. E, claro, com isso, nós precisamos lembrar um pouquinho da parte histórica, né? Lembrando aí da parte histórica, nós precisamos lembrar da publicação do livro A Origem das Espécies, né? Que foi feito lá por Charles Darwin. Então, quando Charles Darwin ele publicou o livro Origem das Espécies, ainda não se tinha conhecimento sobre genética, né? Para ser mais específico. Não se tinha conhecimento sobre a estrutura do DNA, não tinha esse conhecimento sobre a estrutura dos cromossomos, sobre os genes, e tudo isso, todo esse conhecimento sobre genética, ele foi desvendado mais tarde, né? Então nós sabemos que quando Darwin publicou lá o livro Origem das Espécies, não se tinha conhecimento sobre genética, tá? E não saber então sobre genética fez com que a maneira de explicar, né, vamos dizer assim, a maneira satisfatória de explicar as características das espécies, ou como elas poderiam ser transmitidas aos seus descendentes, ou o processo evolutivo, enfim, todas estas situações, todas essas tarefas, né, vamos considerar assim, como não se tinha conhecimento sobre genética, explicar todas essas situações ficou bastante complicado, né? Então, nós precisamos entender que, como não se tinha conhecimento de genética, ficou bastante difícil explicar essas situações que eu coloquei, né? As características das espécies, como que era a transmissão dessas características para os seus descendentes, ou, enfim, como que acontecia o processo evolutivo, é uma situação que estava bem complicada. Atualmente, nós sabemos que não acontece dessa forma. Atualmente, nós temos aí os estudos de genética, especificamente nós temos os estudos a respeito da estrutura do DNA, sobre o funcionamento dos genes, enfim, nós temos aí os estudos da genética aprofundados. E nós precisamos entender que naquela época ainda não acontecia. Tranquilo? Então, o que aconteceu? Hoje, com os estudos, sobre genética, né, pensando, então, nos estudos sobre genética, que foi lá sobre a questão do funcionamento dos genes, dos princípios da genética, enfim, todos esses estudos relacionados à genética, quando eles foram unidos com as ideias evolucionistas de Darwin, então pensem assim, os estudos sobre genética foi unido, então, com as ideias evolucionistas de Darwin. Então, se juntaram estudos sobre genética com estudos evolucionistas de Darwin. Esses estudos sobre, vamos dizer assim, sobre genética e sobre as ideias evolucionistas de Darwin, eles se unem. No momento, então, que eu tenho a união entre os estudos sobre genética e as ideias evolucionistas de Darwin, nós temos basicamente o quê? Nós temos basicamente o surgimento, então, da teoria moderna da evolução, que também pode ser chamada de teoria sintética da evolução. Tá? Então é importante nós lembrarmos que, como que surge a teoria moderna da evolução? A teoria moderna da evolução é uma união dos estudos de genética com os estudos evolucionistas de Darwin. Tá? Então sabemos que essa teoria da evolução, essa teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, que ainda pode ser conhecida ou chamada de neo-darwinismo. Tranquilo, gente? Nessa concepção, então, de evolução, entram aí algumas situações, como, por exemplo, a mutação, a recombinação gênica, as migrações, a deriva genética, e, além disso, também temos aí a presença da seleção natural. Então, são essas situações que eu acabei de colocar para vocês que vão atuar na
variações das características entre os indivíduos de uma espécie. Então, por exemplo, nós vamos ter variação nas características dos indivíduos de determinada espécie? Sim, podemos ter variações. E quem que contribui para que aconteçam essas variações? A mutação, a recombinação gênica, as migrações e a deriva genética, e também pode entrar aí a questão da seleção natural, né? Então, tudo isso dentro aí da teoria moderna da evolução, que surgiu com base nos estudos de genética, unido com as ideias evolucionistas de Darwin. Beleza, gente? Precisamos lembrar, quando eu falo dessa questão aí de, vamos pensar assim, de variações nas características, nós precisamos lembrar das estruturas, né, que nós estudamos dentro da genética. Por exemplo, os genes. O que são os genes? Os genes, eles são segmentos do DNA. Né? Qual que é a função dos genes? Os genes, eles têm função de expressar as características do indivíduo. Né? Então, eles vão codificar as proteínas e essas proteínas são, sim, responsáveis pela expressão das características do indivíduo. Nós precisamos lembrar que antes da divisão celular, né, a molécula de DNA, ela se duplica. No momento que essa molécula de DNA ela se duplica, ela faz com que aconteça uma cópia exata de si mesmo, né? Nós sabemos, então, que a molécula de DNA ela vai se duplicar. No momento que ela se duplica, nós temos uma cópia exata de si mesmo, e que é nesse momento que, por algum motivo, acontece o quê? Uma alteração, fazendo com que a cópia ela não saia exatamente igual à molécula original. Então, nós precisamos lembrar, presta bem atenção, antes que aconteça a divisão celular, normalmente, né, a molécula de DNA se duplica e origina uma cópia idêntica. Porém, por algum motivo, se acontecer uma alteração, faz com que essa cópia ela não saia idêntica, né? Não saia idêntica à molécula original. Se essa cópia ela não sair idêntica, ela deveria sair idêntica. Normalmente, a molécula de DNA se duplica e origina uma cópia idêntica. Só que se por algum motivo acontecer a cópia, porém a cópia não sair idêntica, significa que está acontecendo um processo chamado de mutação. Tá? Então, nós estamos falando aqui de mutação, nós entendemos que os genes são segmentos do DNA, né, que são responsáveis aí por codificar as proteínas que fazem com que as características de cada indivíduo elas sejam expressas, e nós sabemos então que normalmente nesse processo a molécula de DNA ela se duplica e gera uma cópia idêntica. Quando por algum motivo essa cópia não sai idêntica, nós sabemos então que aconteceu uma mutação. Beleza? Então a mutação é basicamente isso. Nós precisamos lembrar que as mutações elas podem ser variadas. Existem mutações que podem trazer prejuízos e existem mutações que podem trazer benefícios, né? Até coloquei para vocês aqui, ó, vocês observarem. Mutações como prejuízos, né? Organismos que não se desenvolvem ou organismos que acabam falecendo antes mesmo do nascimento, a presença de doença genética. Isso tudo são mutações que causam prejuízo. Mas também nós devemos lembrar que pode acontecer sim mutações que tragam benefícios, como por exemplo, o indivíduo ter resistência para que ele consiga sobreviver mais. Né? É uma das situações, uma mutação aí benéfica. Tranquilo, gente? E agora falando das recombinações gênicas, nós precisamos lembrar que a recombinação gênica ela acontece aí no processo de meiose, ou seja, durante a formação dos gametas, fazendo então com que os genes eles se combinem e se distribuam de formas diferentes, né, dentro dos cromossomos homólogos. Relembrando que são cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes, que apresentam a semelhança em relação ao tamanho e também à posição dos genes. Né, galera? O processo de mutação e recombinação gênica, nós sabemos que, de uma certa forma, ele aumenta a variabilidade genética. Tá? Então, tanto o processo de mutação quanto o processo de recombinação gênica, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a variabilidade genética. Beleza, pessoal? Outra coisa importante de nós lembrarmos que é durante a meiose que acontece o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Né? Ou seja,
esses cromossomos eles ficam mais próximos uns dos outros, acontecendo então a troca de segmentos. E essa troca de segmentos nós chamamos de permutação, que também pode ser entendida como crossing over. Beleza? Nós podemos visualizar então esse processo de crossing over. Observe, os cromossomos, aqui eu tenho cromossomo paterno duplicado, cromossomo materno duplicado, ou seja, cromossomos homólogos, né? São cromossomos que apresentam semelhança em relação ao tamanho e também semelhança em relação à posição dos genes. Eles estão próximos, né? Se aproximam ainda mais, acontece então a troca de segmento, acontece o que nós chamamos de crossing over ou permutação. Beleza, gente? E agora falando aqui da questão das migrações. De uma forma bem simples, né? Migração. Em uma população, a entrada de um indivíduo de um grupo diferente, ele possibilita então o quê? Possibilita a entrada de características diferentes. Esse fluxo aí, nós podemos dizer que acontece, por exemplo, né? Por exemplo, com flores, com pássaros, né? Então, assim, muitas vezes o pólen sendo transportado para outras flores, ou pássaros fugindo do inverno, né? Ou até mesmo pessoas se mudando de país, ou de cidade, ou do estado, nós podemos dizer que acontece aí as migrações. Então, para nós entendermos, migração, ela atua como um fator evolutivo para as espécies, pois proporcionam fluxo de genes entre as diferentes populações, né? Então, pensa assim, eu tenho uma determinada população, quando chega um gene novo, nós podemos dizer que aconteceu aí um processo de migração. Beleza? E a deriva genética corresponde aí a uma alteração drástica no número de indivíduos, né? Consequentemente, se eu tiver uma alteração drástica no número de indivíduos, nós sabemos então que nós temos o quê? Que nós temos a alteração, vamos dizer assim, no genótipo e no fenótipo, né? Ocasionado por fatores naturais e repentinos, como, por exemplo, uma enchente, né? Pode ser eliminados aleatoriamente muitos indivíduos de uma população. E os que sobreviverem são necessariamente os mais adaptados. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Aí agora aqui, quantas dessas mutações genéticas vocês têm? Será que eu tenho mutação genética? Bom, vamos observar comigo aqui. A variedade da espécie humana é uma das coisas mais bonitas da natureza e só ocorre por conta de uma palavrinha, né, nem sempre das bem mais vistas, chamadas de mutações. As mudanças genéticas também resultam em diferenças como cor nos olhos ou cor no cabelo. Pensando nisso, separamos então algumas das mutações mais comuns presentes nos seres humanos. Vou colocar aqui para vocês duas delas. Olhos azuis. Galera, eu tenho olhos azuis. Então significa que os meus olhos azuis são resultados de uma mutação? Sim, exatamente isso. Observe comigo aqui. Mesmo que cerca de 8% da população mundial tenha olhos azuis, a mutação que deu origem a ela é incrivelmente recente na história da nossa espécie. Embora todos os humanos tivessem olhos castanhos, pesquisadores conseguiram apontar a mutação que levou à coloração azul. Então, teoricamente, né, todos os seres humanos tinham olhos castanhos, sofreram então mutação e saíram então seres com olhos azuis, né? Outro exemplo de mutação, tolerância à lactose, né? Nós não nascemos para ingerir e tolerar leite, né? Tolerar leite proveniente de outras espécies. Então, nós não nascemos para ingerir e para tolerar leite provenientes de outras espécies, né? O que aconteceu? Há cerca de 10 mil anos, mais ou menos, quando os europeus eles começaram a domesticar as vacas, aconteceu então uma mutação no gene MCM6, que possibilitou algumas pessoas que continuassem produzindo a enzima lactase, permitindo então delas de beberem leite. Beleza? Então são algumas aí das situações de mutações presentes no nosso cotidiano. Beleza? Galerinha,
Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.